As revoluções industriais trouxeram consigo o mito do progresso. Essa ideia de que a história seria como um trem que se aproxima de um determinado fim. Começamos do ponto A e logo mais estamos próximos de alcançar o ponto B. A evolução tornava-se não somente um conceito caro às ciências naturais, mas também para as ciências humanas, e é nesse contexto que passa-se a falar em sociedades mais e menos evoluídas. Esse entendimento leva a uma interpretação sobre o progresso associada ao evolucionismo, ao darwinismo social. E se tratando do mundo no final do século XIX, aquelas sociedades que viam todos os dias as maravilhas do mundo industrial e suas tecnologias, de fato acreditavam estar no mais alto grau de progresso. E seriam elas, os estados imperialistas do século XIX, muito mais evoluídos que suas colônias. Havia toda uma atmosfera de otimismo e confiança que, partindo da economia, ganhou a cultura, os costumes e a moral em todo o mundo ocidental, de tal maneira que a nossa bandeira hoje ostenta um simbólico ordem e progresso, que é o lema dos positivistas. Esse otimismo e certeza de que o homem, enfim, havia alcançado o Olimpo e agora, tal como os deuses, temos o domínio total da natureza, foi interrompido com a Grande Guerra de 1914 e com isso surgiram as dúvidas sobre a certeza e a própria natureza do progresso. E para diminuir as suas dúvidas, parafraseando Gordon Childe, os homens se voltam para a história. Toda a história é a história do tempo presente, ou seja, Marc Bloch, historiador francês, combatente na Primeira Guerra Mundial, ao dizer isso, entende que a partir do presente de quem escreve que se faz a interpretação do passado. É preciso sentir-se no século das luzes para entender o passado como um período de trevas. É preciso se sentir num estado novo para definir o passado como uma república velha. Nesse sentido, as grandes guerras mundiais, ao colocar em xeque o progresso, trouxeram consigo uma nova forma de se olhar para a história, muito diferente daquela linear e evolucionista. A ideia agora não é questionar se fizemos ou não progresso, mas internalizar e pensar no que de fato é progresso. Se esse progresso se materializa em termos econômicos, com as mudanças nos meios de produção, não é líquido! São pedaços grandes de matéria sólida que formam uma superfície dura como o chão! ou então materializa-se na cultura, calculada a partir de graus de civilidade. Ou até em termos religiosos. Por exemplo, na Idade Média, período em que a grande força política e cultural era a Igreja Católica, reinou, com perdão do trocadilho, a doutrina da queda do homem. Você sabe que, segundo a narrativa bíblica, o homem foi expulso do paraíso e, pelo pecado, se degenerou. Assim, a noção de progresso para o medievo era uma missão mística, cujo fim era regenerar o homem e trazê-lo de volta ao Criador. Portanto, quando escutamos hoje a palavra progresso, é necessário fazer essa reflexão. Falar em progresso é falar que existe um fim e que a história caminharia para este fim. No início do século XX, acreditava-se que esse fim havia chegado, mas os horrores das guerras derrubaram essa crença. Até pouco tempo, em que o termo globalização começou a ser bastante usado com o advento das tecnologias de comunicação em massa, vulgo internet, muitos pensaram que tivéssemos chegado a uma nova fase, um novo espírito no mundo, tal como os homens do século passado, um tempo em que não existiriam fronteiras, o tempo do cidadão mundo e o fim dos nacionalismos. Acho que essas imagens já respondem por si só. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Foi legal, não foi? Então deixa um like pra gente, porque não é fácil fazer esses vídeos, e compartilhe. Assim você vai estar contribuindo para o crescimento desse projeto que visa a divulgação científica do saber histórico. Agora, deixa aqui nos comentários a sua resposta para a perguntinha da semana, que é: qual o sentido do progresso expresso na nossa bandeira? Uma ótima semana a todos e até a próxima.